Meu nome é Carolina Almeida. Tenho 29 anos e sou enfermeira registrada. Deixa ela ir. Nós não vamos pagar pela cirurgia. Meu pai disse isso como quem cancela uma assinatura de revista. Sem hesitação, sem a voz trêmula. Ele assinou a ordem de não reanimar às 23h08 de uma terça-feira. Não porque os médicos disseram que eu não tinha mais salvação, mas porque o setor financeiro disse o valor. Foi tudo o que bastou. E quando eu acordei 3 semanas depois, machucada, quebrada, mal conseguindo levantar a própria cabeça, descobri que a ordem de não reanimar nem foi a pior coisa que ele fez enquanto eu estava inconsciente. O que eu fiz nas 24 horas seguintes não mudou apenas a minha vida. Destruiu a dele. Eu nasci com um problema no coração. A cirurgia foi quando eu tinha 4 anos. Custou aos meus pais mais de R$200 mil, e meu pai nunca me deixou esquecer disso. Você sabe quanto custou para essa família, Carolina? Ele disse isso pela primeira vez quando eu tinha 8 anos. Eu tinha pedido um tênis novo porque o meu estava rasgado e minha meia ficava molhada toda vez que chovia. Ele estava sentado à mesa da cozinha com uma pilha de contas médicas. Ele nem levantou os olhos. Aos 12, eu parei de pedir qualquer coisa. Aos 15, eu cuidava de crianças em 3 casas da rua para pagar meu próprio material escolar. Aos 18, assinei meu primeiro financiamento estudantil sozinha, enquanto minha irmã mais velha, Renata, arrumava as malas para a universidade estadual que meus pais estavam pagando integralmente. A única pessoa que nunca mencionou essa dívida foi minha avó, Margarida. Ela morava em uma casa simples de alvenaria em uma rua tranquila. Eu a visitava todo sábado, levava compras, media sua pressão e sentava no balanço da varanda enquanto ela falava sobre nada e sobre tudo. Perto do fim, com as mãos tremendo, ela disse algo que eu não entendi completamente. Eu cuidei de algumas coisas para você, Carolina. Quando chegar a hora, um homem chamado Keslin vai te encontrar. Eu achei que ela estivesse confusa. Ela tinha 84 anos. Eu presumi que fosse a medicação. Não era. 3 meses depois do funeral dela, eu estava voltando para casa depois de um plantão noturno de 12 horas, por volta das 2 da manhã, quando uma caminhonete avançou o sinal vermelho a quase 80 km por hora. Ela bateu na lateral do meu carro com tanta força que a estrutura amassou como papel. Inchaço cerebral traumático, 4 costelas quebradas, hemorragia interna. A equipe do pronto-socorro do hospital onde eu trabalhava me levou para a cirurgia em menos de 1 hora, mas o sangramento não parava. Eles precisavam de uma segunda cirurgia e alguém precisava autorizar. Meu contato de emergência era meu pai, Geraldo Almeida. Ele chegou às 22h47 daquela noite e não foi primeiro ao meu quarto. Ele foi direto ao setor financeiro e fez uma pergunta. Quanto isso vai custar? Quando disseram a estimativa, entre 80 mil e 240 mil reais, ele disse ao cirurgião que eu não tinha procurador de saúde e pronunciou as palavras que depois foram registradas em um relatório oficial do hospital. Deixa ela ir. Nós não vamos pagar pela cirurgia. Ela foi um peso financeiro a vida inteira. Então ele assinou a ordem de não reanimar. A mão dele estava firme. Ele perguntou se havia mais algo para assinar e caminhou em direção ao elevador sem olhar através do vidro para o meu quarto. A enfermeira-chefe daquele plantão era Patrícia Souza. 28 anos de experiência. Uma memória que não deixava passar nada. Ela ouviu cada palavra. Em vez de gritar, ela fez algo melhor. Sentou-se e abriu meu prontuário de funcionária. 3 anos antes, eu tinha designado minha melhor amiga, Beatriz Costa, como minha procuradora de saúde. Patrícia encontrou o documento em menos de 2 minutos, ligou para Beatriz às 23h14, e Beatriz dirigiu por 1h30 debaixo de chuva. Ela entrou às 0h51 com o documento de identidade, revogou a ordem de não reanimar e autorizou a cirurgia. Meu pai já estava em casa, dormindo, acreditando que as máquinas seriam desligadas até amanhã. Eu abri os olhos numa terça-feira, 3 semanas depois. O primeiro rosto que vi foi o de Patrícia. Ela puxou uma cadeira ao lado da minha cama e disse, você está segura? Eu preciso te contar algumas coisas. 2 dias depois, ela fechou a porta e me contou tudo. A ida ao setor financeiro, as palavras exatas, a assinatura às 23h08. O relatório que ela havia registrado com horário. Eu fechei os olhos, não porque estava surpresa, mas porque finalmente eu tinha palavras para algo que senti a vida inteira. Eu era uma despesa.
Um número. Me dá meu celular, eu disse. Eu ignorei 32 chamadas perdidas do meu pai e abri meus contatos. K. O telefone tocou 2 vezes. Aqui é Douglas Keslin. Calmo, controlado, o tipo de voz que já leu milhares de documentos e não se surpreende com nenhum. Minha avó tinha ido ao escritório dele 2 anos antes de morrer e pediu que ele elaborasse um testamento particular. A casa dela ficaria para Carolina Almeida. Uma conta com R$ 85 mil também ficaria para Carolina Almeida. A escritura já estava registrada no meu nome. Meu pai tinha interceptado as cartas e dito que eu havia me mudado de estado. Então, enquanto eu estava em coma, ele falsificou minha assinatura em uma procuração, copiando minha letra de antigos documentos médicos, usou um tabelião conhecido dele e transferiu a casa para o nome dele, além de fazer um financiamento de R$ 280 mil sobre o imóvel. O dinheiro foi para pagar dívidas de jogo. Keslin consultou os registros enquanto falava comigo, e a fraude era clara. Você quer prestar queixa? Ele perguntou. Ainda não, eu disse. Quero ver até onde isso vai primeiro. Eu recebi alta 5 dias depois. Meu pai apareceu com uma mala, já dizendo que eu iria para casa com ele. Que gentil, pai. Mas a Beatriz vai me buscar. O rosto dele mudou. Ele saiu sem se despedir. Naquela noite, na mesa da cozinha da Beatriz, Keslin e eu analisamos tudo. Ação para anular a transferência fraudulenta. Registro policial por falsificação e fraude. Notificação ao banco. Domingo, eu disse. Domingo, ele concordou. Deixa eu te contar sobre a igreja do meu pai. Uma igreja simples, com fachada branca e tijolos aparentes. Cerca de 120 pessoas que conheciam Geraldo Almeida há 15 anos. Ele era diácono. Recebia as pessoas na porta, lia trechos da Bíblia, organizava o café dos homens. O pastor o chamava de homem de fé e sacrifício. Todo primeiro domingo do mês, havia um almoço comunitário com o microfone aberto. Geraldo sempre falava sobre gratidão, família e dar sem esperar nada em troca. Naquele domingo, ele pegou o microfone e contou que a filha mais nova estava em coma há 3 semanas, que ele havia rezado todas as noites e que nunca saiu do lado dela. Ele apontou para mim no fundo do salão. Aplausos. Aplausos sinceros. Então ele abriu os braços, esperando um abraço. Eu caminhei até ele. Pai, posso dizer algumas palavras? Ele me entregou o microfone. Não tinha escolha. Obrigada pelas orações. Eu sou muito grata por estar aqui. Mas preciso corrigir algo que meu pai disse. Ele esteve no hospital uma vez, na noite do acidente. Ele foi primeiro ao setor financeiro. Depois falou com o cirurgião. Quando disseram o valor, ele disse, e essas são as palavras exatas registradas em um relatório do hospital: deixa ela ir. Nós não vamos pagar pela cirurgia. Ela foi um peso financeiro a vida inteira. Então ele assinou uma ordem de não reanimar. Alguém puxou o ar com força. Uma mulher na primeira fila levou a mão à boca. Eu estou viva porque uma colega encontrou meu documento e chamou minha melhor amiga no meio da noite. Minha amiga dirigiu por 1h30 na chuva para autorizar a cirurgia. Não foi meu pai. Não foi minha irmã. Foi uma amiga. Geraldo deu um passo à frente. Isso é um assunto de família. A porta lateral se abriu. Douglas Keslin entrou, de terno cinza, pasta de couro, sem pressa, e parou ao meu lado. Meu pai olhou para ele, e pela primeira vez na vida eu vi medo de verdade no rosto de Geraldo Almeida. Este é o Sr. Douglas Keslin, advogado da minha avó. Ela deixou a casa e as economias para mim. Tudo registrado e validado meses atrás. Meu pai não sabia porque ela não confiava nele. Enquanto eu estava em coma, ele falsificou minha assinatura, transferiu a casa para o nome dele e fez um financiamento de R$ 280 mil sobre ela. Keslin levantou o testamento original e mostrou o selo do cartório. O seu nome não aparece em nenhum lugar neste documento, Sr. Almeida. Geraldo olhou para Renata. Renata estava olhando para o chão. Eu abaixei o microfone e falei diretamente para ele. Aqui está o que vai acontecer. O pedido para anular a transferência foi protocolado ontem. O banco foi notificado e o financiamento está bloqueado. Eu registrei um boletim de ocorrência na sexta-feira. Falsificação, fraude, e o tabelião também foi incluído. A voz dele saiu áspera.
Você mandaria seu próprio pai para a cadeia? Eu olhei direto para ele. Você assinou um papel para deixar sua própria filha morrer. Eu estou te dando uma chance de corrigir isso. Mais do que você me deu. Geraldo se sentou em uma mesa dobrável e colocou o rosto nas mãos. O outro diácono se aproximou. Geraldo, acho melhor você ir embora. E ele foi. Caminhou até a porta, virou uma vez como se tivesse algo a dizer. Nada saiu. Ele saiu. Em 48 horas, o financiamento foi bloqueado. A justiça aceitou o pedido e a polícia abriu investigação. Geraldo deixou o cargo na igreja por votação unânime. Os clientes dele começaram a cancelar, muitos deles membros da igreja. Ele acabou aceitando um acordo. Liberdade condicional, restituição total, sem prisão. Ele vendeu a casa. Não foi suficiente. A dívida o seguiu. Um mês depois, a casa da minha avó voltou oficialmente para o meu nome. Kesley me ligou numa quarta-feira de manhã com a decisão. Eu agradeci. Ele disse, agradeça a sua avó. Depois de uma pausa, ela teria adorado ver você naquele salão. Em um sábado no fim de outubro, eu dirigi até a casa, girei a chave e entrei. Lavanda. Os sachês de lavanda da minha avó em cada gaveta. O cheiro de alguém que planejou tudo. Eu sentei na cadeira de balanço e não liguei nada. Pela primeira vez na vida, eu estava em uma casa que era minha. Não porque eu ganhei a aprovação de alguém, mas porque alguém me amou o suficiente para garantir que eu ficaria bem. Eu costumava acreditar que ser uma boa filha significava aguentar tudo o que minha família jogava em mim. Toda culpa, toda cobrança. Eu aceitava tudo e dizia obrigada. Eu estava errada. Impor limites não é vingança. É sobrevivência. E às vezes sobreviver se parece com um homem silencioso de terno cinza, um conjunto de documentos registrados em cartório e a coragem de ficar em pé diante de todos e dizer: foi isso que realmente aconteceu. Você não deve sua saúde a ninguém. Você não deve sua casa a ninguém. E definitivamente não deve sua vida a ninguém. Minha avó Margarida me ensinou isso não com discursos, mas com uma carta, uma casa e um advogado chamado Kesley.